Você conhece os principais cargos dentro de um cartório? Por exemplo, um escrevente que ganha R$4.000 e um escrevente que ganha R$1.800. Como você diferencia? Um trabalha há 5 anos no cartório, é formado em direito, faz minutas mais complexas, atende no setor de inventários, confere as escrituras de compra e venda e ainda assina atos no reconhecimento de firmas quando o escrevente autorizado de lá sai para o almoço. O outro também trabalha há 5 anos, também é formado, também assina os atos. É muito bom no que faz, mas ganha R$2.000, porque faz exclusivamente os atendimentos de apostilamento de aia. E como você diferencia isso? São 2 escreventes autorizados, trabalhando no mesmo cartório, com diferenças salariais absurdas. Você sabe como resolver isso? Saberia explicar a diferença e comprovar tudo isso no caso de uma reclamatória trabalhista? E é um caso mais comum do que você imagina, e certamente você tem outros exemplos como esse no seu cartório, ou coisas ainda piores. Eu sou Sabrina Gomes Regra, sou CEO da Resiliência Serviços para Cartórios e da Cartório Flix, programa de treinamento para funcionários e líderes de cartório, e já te adianto que eu não sou advogada trabalhista, mas eu vou te trazer um conhecimento que pode te ajudar a revisar a estrutura funcional do seu cartório, e depois desse vídeo você vai até querer fazer uma ligação com o seu advogado, aquele amigo trabalhista, ou com o escritório que processa sua contabilidade e folha de pagamento, para dar uma boa olhada nos cargos e salários, na nomenclatura dos seus funcionários, para ver se é possível diferenciá-las. Aliás, isso é imprescindível se você vai assumir um novo cartório ou uma interinidade, pois tudo é feito muito às pressas. E você não conhece muito bem quem é quem na hora de contratar, e contratar certo já no início é muito importante. Então assista esse vídeo até o final, compartilha com aqueles seus amigos que estão passando em concurso, para que eles também fiquem atentos a esse processo. A CBO, sigla para Classificação Brasileira de Ocupações, um sistema criado pelo Ministério do Trabalho e do Emprego para categorizar e descrever as profissões do mercado de trabalho brasileiro, estabelece apenas 3 cargos para todas as funções e especialidades de cartório. Sendo um cartório uma empresa, nós sabemos que não é, mas funciona nessa estrutura, às vezes é bem difícil organizar todos os papéis do cartório dentro desses 3 cargos. E principalmente é difícil deixar claro o que cada um faz para evitar equiparação salarial, pois, por exemplo, existem vários níveis de escrevente, como a gente trouxe no início dessa aula. Eles estão em setores diferentes, com pesos e responsabilidades diferentes, com competências de conhecimento, habilidades e atitudes diferentes e, por consequência, vão receber salários diferentes. Mas isso nem sempre fica claro. Então é importante que você, titular ou gestor, dê uma conferida nos registros dos seus funcionários junto com o seu departamento de pessoal, ou tenha um departamento de pessoal especializado como a Resiliência para deixar tudo isso melhor organizado, para te apontar onde estão os riscos. Os 3 cargos são auxiliar de cartório, que resumidamente exerce funções que incluem executar serviços de apoio técnico, administrativo, controlar e organizar a documentação, auxiliar na preparação de documentos, acompanhar processos. Isso envolve desde a recepção até o administrativo. O segundo cargo é o escrevente de cartório ou escrevente autorizado. Em resumo, eles exercem funções que incluem expedir documentos, cumprir determinações legais e judiciais, registrar documentos, prestar atendimento ao público, realizar diligências, organizar a documentação, preparar documentos. E o substituto do tabelião ou registrador, que em resumo cumpre as determinações legais e judiciais atribuídas aos cartórios, que supervisionam os atos praticados pelos escreventes, que lideram os setores apoiando o oficial na prestação de serviços, no atendimento ao público, nos atos mais complexos, intermediando a relação entre clientes e colaboradores, que definem as rotinas de trabalho, técnicas. Eles são como um grande gerente, porque vão cuidar dos prazos, do cumprimento dos atos e do índice de erros. Eles podem responder pelo oficial quando ele estiver ausente em todos os atos que o tabelião designar para ele. Veja que são 3 cargos, mas 2 números de CBO, e cargos e funções completamente diferentes. E a gente pode observar uma crescente, o auxiliar, que pode ter funções desde recepção até o suporte de TI, assim como pode trabalhar em atividades no cartório, praticando atos, mas em funções iniciais, ou seja,
que não exijam tanto conhecimento técnico e responsabilidade, porque eles não vão construir minutas e também não vão assinar atos imediatamente. Alguns cartórios têm auxiliares de cartório no administrativo, outros cartórios já colocam a CBO da área administrativa para funções de auxiliar administrativo, assistente administrativo ou gerente administrativo. Então é importante que você conheça a prática do seu departamento de pessoal e confira a convenção coletiva da categoria da sua região, se tiver sindicato, para observar o que diz e estabelecer uma estrutura coerente. Já o cargo de escrevente tem funções mais técnicas. Resumidamente, as tarefas dos escreventes podem envolver o atendimento ao cliente, sendo capaz de atender o cliente, entender o que ele está trazendo de demanda, formatar o ato, implementar uma abordagem mais técnica com conhecimentos, habilidades e atitudes sobre o ato, explicar tudo isso para o cliente, construir minutas e instrumentos jurídicos, transcrevendo os atos de cartório. Ele mantém os documentos e os registros organizados e acessíveis. Ele tem que conhecer as regras para realizar os atos do seu setor, ter estudado mais sobre cada provimento para poder elaborar e conferir os textos, as averbações ou as procurações, escrituras, atas notariais, divórcios, partilhas, além de certidões, tudo dependendo do setor que ele está. Também é responsabilidade do escrevente a identificação dos clientes, a abertura do cadastro, no caso de ele trabalhar no reconhecimento de firmas. E aí você coloca todas essas tarefas na realidade de cada especialidade de cartório, registros públicos, notas ou protestos, e veja como é importante diferenciar. Em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, ainda existe a diferença do cargo de escrevente para o escrevente autorizado. O escrevente autorizado é tudo que o escrevente faz, mas ele é diferenciado porque pode assinar os atos que pratica. É como criar um cargo nível 1, nível 2 ou 3, ou júnior, sênior e pleno, colocando um peso a mais no escrevente autorizado. Mas alguns cartórios contratam as pessoas direto como escrevente, e os escreventes já saem assinando seus atos imediatamente, talvez porque não estejam preocupados com o programa de treinamento e com a segurança jurídica necessária para aquela assinatura, para que aquele funcionário saiba o que ele está fazendo. O ideal seria promover esse escrevente observando, depois de um tempo, o índice de erros, para ver se ele está apto a assinar seus próprios atos. Isso seria estabelecer um programa de crescimento por meritocracia. Já para se tornar um substituto do tabelião do registrador, o funcionário tem que ter um mix de coisa. Além de ter exercido um cargo de escrevente autorizado, assinando os atos, praticando os atos e desenvolvendo os escreventes. O substituto ele ainda acumula tarefas de liderança, pelo tempo de experiência e pela confiança que o titular deposita nele. Esse é o maior cargo que você pode almejar no cartório se você não quiser fazer concurso para tabelião ou registrador. É como um grande gerente, um CEO, se a gente se transportar a um modelo empresarial. Mas o profissional precisa passar pelo degrau de escrevente autorizado, por causa do conhecimento técnico. Bom, nós passamos por todos os cargos genericamente. E você deve estar se perguntando, mas como eu organizo tudo isso? Lembra do que eu falei antes? Um escrevente autorizado de 5 anos de cartório que começou a trabalhar no mesmo tempo do outro escrevente autorizado, só que eles trabalham em setores diferentes, com funções diferentes, com nível de conhecimento necessário diferente. Portanto, o peso do seu salário, a relação custo-benefício do salário vai ser diferente, e isso pode ser clarificado a partir de um programa, um plano de cargos e salários, que nada mais é do que a definição clara do que faz aquele cargo, o setor desse cargo e todas as tarefas e funções que envolvem cada cargo. Então a nomenclatura de escrevente vai ser a mesma, mas você vai colocar um sobrenome e vai definir a diferença entre cada tarefa e função. Essa é a importância da descrição de cargos, de uma análise criteriosa sobre o processo de trabalho de cada funcionário, colocando o nome, diferenciando funcionário pelo setor e pela função claramente, como se fosse um nome e um sobrenome, como eu disse antes. Por exemplo, escrevente de procurações, escrevente de reconhecimento de firmas, escrevente de registros e certidões, escrevente de escrituras em minutas,
escrevente de escrituras em atendimento de compra e venda, escrevente de escrituras em inventários. E você ainda pode colocar em hierarquias, nível 1, nível 2 e nível 3, para diferenciá-los quanto ao grau de conhecimento, responsabilidade, para que eles percebam que existe uma crescente, uma diferenciação. Existe uma aula dentro das trilhas da Cartório-Flix sobre ferramentas de gestão de pessoas que podem te auxiliar nessa organização. A intenção aqui não é te deixar especialista, mas te trazer o conhecimento necessário para que você possa questionar o seu escritório de folha de pagamento e até mesmo debater com mais profundidade esses assuntos com seus líderes e com os seus consultores. Se você quiser aprender mais e desenvolver o seu líder para este processo, tem outras aulas aqui no YouTube sobre gestão de pessoas, mas como eu disse antes, as ferramentas de gestão de pessoas da trilha da Cartório-Flix vão te ajudar muito. E se você quiser uma empresa que rode a folha de pagamento de forma especializada e que veja esses riscos imediatamente, entre em contato com a Resiliência. Deixe seus comentários e dúvidas aqui para que a gente sempre possa saber como te ajudar a te tornar cada vez um líder melhor. Gratidão e boa sorte!